Então o tema de hoje é como entregar as minhas obras, as suas obras, dentro do prazo e do custo que foi estipulado, que foi contratado, que foi determinado no seu contrato. Como é que eu faço isso? Quais são as ações? O que eu tenho que fazer no meio do caminho para poder entregar as minhas obras, garantir que eu vou entregar minhas obras dentro do prazo e do custo que o meu cliente está esperando e que foi combinado com ele, tá? Primeira coisa, passo 1, contrato. Você tem que ter um bom contrato, tá? Esse é o primeiro passo para garantir a questão de prazo e de custo da entrega da sua obra. Por quê, Fernando? Porque preto no branco sempre funciona, tá? Então, você tem que se comprometer com o seu cliente de alguma maneira e ele também tem as responsabilidades dele dentro desse processo. Então, ter um bom contrato faz parte e interfere na questão de você entregar a sua obra no prazo e no custo, ok? Até porque o prazo e o custo combinados no contrato podem variar, e a gente já vai se aprofundar nisso agora. Então, vamos lá. O seu contrato tem duas coisas importantes que eu quero falar sobre o contrato aqui para você hoje. A primeira coisa é o mínimo que o seu contrato tem que ter, qual é a parte do seu contrato que você tem que se preocupar mais em relação a escrever bem, tá? E a segunda coisa é essa questão de prazo e de custo. Como é que você faz para entregar suas obras dentro do prazo e do custo sempre, tá? Durante tudo que eu vou falar aqui, eu vou repetir algumas coisas. Por quê? Porque são as coisas que você tem que prestar mais atenção, tá? O que você tem que ter no seu contrato? Primeira coisa, objeto. Objeto é o quê? Uma obra de tantos metros quadrados localizada no endereço papapá. Escopo. Qual que é o seu escopo de trabalho? O que você vai entregar? Tem duas coisas em relação ao contrato e que você tem que começar a entender. Escopo e entregável. São coisas diferentes. Escopo é o serviço que você está prestando. Entregável é o produto que vai vir junto com esse serviço, tá? Então, quando você pensa em contrato, você tem que ter duas cláusulas diferentes. Uma se chama escopo, além de várias outras cláusulas, mas tem que estar separado. E assim, existe uma confusão muito grande em relação ao escopo. O que é escopo? No escopo eu coloco lá o orçamento, eu coloco lá o fluxo financeiro, o cronograma. Não. Escopo é serviço. É o seu escopo de trabalho. Perdão. Nossa, falhou. Escopo é o serviço que você presta. Então, gerir o processo, realizar a quantificação do projeto, realizar 3 orçamentos para cada item a ser comprado ou contratado, fazer o controle da obra, informar o cliente sobre o andamento da obra. Isso é o seu escopo de trabalho, certo? São as ações que você vai tomar no processo. Agora, o que são entregáveis? Entregáveis é o que vem junto com esse serviço. Por exemplo, você vai entregar uma planilha orçamentária assim, assim, assado. Você vai entregar um fluxo financeiro assim, assim, assado. Você vai entregar um cronograma de atividades de obra assim, assim, assado. Você vai entregar, enfim, uma série de coisas que você precisa entregar, tá? Então, entregáveis é uma coisa, escopo é outra coisa. E essas duas coisas têm que estar no seu contrato. Aí depois você vai ter lá preço, vai ter lá a forma de pagamento, vai ter obrigações da contratada, obrigações da contratante. Obrigações da contratada que é você, é diferente de escopo. Qual que é a sua obrigação? Zelar pelo imóvel do seu cliente é uma obrigação. Zelar pelo seu, por exemplo, você está fazendo uma casa dentro de um condomínio. Zelar pelas áreas comuns do condomínio. Seguir as regras do condomínio. Isso é sua obrigação, isso não é seu escopo de trabalho. Entendeu? Então, entenda que quando a gente pensa em contrato de gestão, nós estamos dividindo tudo que vai acontecer naquele inteirinho em 3 partes. Que é o quê? O meu escopo, os meus entregáveis e as minhas obrigações. E o cliente tem as obrigações dele, tá? Fornecer as condições necessárias para que você exerça o seu trabalho, contratar e comprar tudo que é necessário para que aquela obra aconteça, efetuar os pagamentos dessas contratações e dessas compras, efetuar os seus pagamentos de gestão. Então, são obrigações da contratante, que são diferentes da sua e são necessárias, ok? Então, depois que você definiu lá escopo, entregáveis, obrigações, você provavelmente vai ter lá o quê? A parte de preço e forma de pagamento. A parte de prazo, como é que vai funcionar o prazo? Por exemplo, no meu contrato, está escrito o seguinte: o prazo da obra será conforme cronograma que será apresentado posteriormente à assinatura do contrato. Eu não coloco no meu contrato quanto tempo vai demorar a obra. Eu não sei quanto tempo vai demorar a obra. Então, no meu contrato não está escrito lá, a obra vai ser entregue tal data, ou o período de obra vai ser de tantos meses. Não está, porque eu não sei. Não tem como eu dizer isso para o meu cliente. E por mais que ele me peça uma estimativa de quanto tempo vai demorar, eu posso até falar de boca para ele, mas não vou colocar isso num contrato, certo? Então, é assim que você entrega a obra no prazo.
Por quê? Porque você vai determinar na contratação que vai existir um cronograma e o prazo deste cronograma é o que você vai seguir e vai entregar. Baseado em algumas condições. Vamos lá, nós vamos chegar lá. Então, tá lá escrito lá que o prazo é tanto e tem o preço e tem a forma de pagamento. Aí, mais deixa eu ver se tem mais de um. Não, mais um item super importante em contrato, que é esse primeiro passo. É você determinar quais são as suas exclusões. O que você não faz. Na verdade, são mais dois. Lembrei do último que eu estava na minha cabeça, mas não estava conseguindo lembrar. Exclusões. Tem que ter exclusão no seu contrato, tá? Então, você tem que dizer para o seu cliente que você não faz. Porque parece óbvio para você que você não faz, mas na cabeça do seu cliente vai ser óbvio, vai ser muito óbvio para ele que você faz. Porque quando a gente pensa em gestão de obra, o cliente nos enxerga como um agente que soluciona problemas, certo? Agente não é nós, não. É agente de pessoa, um agente do processo, tá? Um stakeholder. Então, nós somos vistos pelo nosso cliente como a pessoa que vai resolver os problemas todos. E muitas vezes o cliente se confunde nessa questão. E é por isso que é tão importante você escrever muito bem o seu escopo. Só que é aquele troço, o óbvio tem que ser dito. E aí, na cabeça do cliente, e isso é muito importante em relação ao contrato, tudo que não está escrito no contrato é possível. Tá? Tanto para o que vai acontecer, quanto para o que não vai acontecer. Porque o que acontece? Você pode chegar para o seu cliente e falar assim, de repente seu cliente vai chegar para você e vai falar assim, olha, é o seguinte, ó, eu acho que você tem que fazer isso e isso que você não faz. Vou dar um exemplo aqui que eu sempre dou, que já aconteceu comigo. Limpeza pós-obra. A limpeza pós-obra não fazia parte da minha empreita, tá? Porque eu sempre trabalhei em mão de obra, material cinza e gestão tudo junto. E aí, ó, mão de obra não faz... limpeza pós-obra não faz parte da minha empreita. Mas no seu contrato está escrito que você faz uma desobstrução da obra. Desobstrução é uma coisa, tá desobstruído, ó. Não tem entulho, não tem resto de material, a obra está varrida, tá desobstruída. Só que eu não vou entregar a obra a ponto do cara comer no chão, entendeu? Pôr a roupa no armário. Não faz parte do meu escopo. Só que por muito tempo isso não fazia parte do meu contrato. Aí, eu, bonitão, chegava e falava assim, olha, veja aqui no meu escopo que não está escrito aqui limpeza pós-obra. Então não faz parte. Aí o cliente chega para mim e fala assim, mas como você quer que eu adivinhe que não está incluso? Porque para mim, na minha cabeça, você ia me fechar um pacote, você me vendeu um pacote. E aí você fica numa baita de uma saia justa com o seu cliente, entendeu? Então é importante que as exclusões estejam lá. Por quê? Porque se elas estiverem lá, você não vai ter que trabalhar para fazer algo que você não foi contratado para fazer só porque seu cliente acha que você foi. E lembra do nosso lema da imersão? Obras organizadas e clientes que trazem clientes. O cliente que vai trazer novos clientes para você ou vai voltar para fazer novos trabalhos, ele é um cliente que ele tem que sair satisfeito do processo. E por mais que esteja escrito no contrato ou falte no contrato e aí na interpretação dele ele achava que aquilo tinha que acontecer, para você manter essa relação com o seu cliente e continuar agradando ele, o que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer o que ele acha que tem que ser feito, que não está escrito no contrato e não vai poder cobrar mais por isso, certo? E aí é prejuízo. E aí fica difícil às vezes de entregar no custo, ok? E às vezes até no prazo, de repente é alguma coisa que você nem tem pessoal para fazer, ou você vai ter que tirar da sua gestão para poder pagar um terceiro. Então é um pouco complicado isso daí. Então, ó, exclusão. E tem mais uma coisa de contrato. Para a gente ir para o passo 2, que é o quê? Que é a garantia. Tá? Já falamos sobre isso em lives passadas de aquecimento. Você tem que ter no seu contrato uma garantia dizendo que, olha, a partir do momento que eu entregar minha obra, eu tenho tanto tempo de garantia que você, cliente, vai poder me ligar, vai poder tirar dúvidas. Se você tiver algum problema com os sistemas da obra, hidráulica, elétrica, alguma coisa deixar de funcionar, tiver qualquer problema com os acabamentos e tudo mais, você vai me ligar, certo? Porque aí eu vou mobilizar os prestadores de serviço que efetuaram esses serviços e dentro da garantia deles, dentro do prazo de garantia deles, eles vão vir aqui fazer os reparos e tudo mais. Então, tudo isso tem que estar no seu contrato. Então, primeiro passo para você entregar a obra no prazo e no custo, ter um bom contrato bem redigido com todas essas coisas que eu acabei de falar aqui, ok? O Américo está falando aqui, ó, é válido fazer uma reunião com o cliente para entendimento do contrato. Américo, tocou num ponto muito importante que já me faz lembrar de uma outra coisa importante que eu tenho que passar para você, que é a seguinte: você não só vai fazer uma reunião com o seu cliente, como você vai mandar o contrato 3 dias antes dessa reunião. Por quê? O que acontece? Você tem que dar tempo para o seu cliente ler o contrato, certo? Então, e assim, a gente tem que salvar o nosso tempo, a gente tem que otimizar o nosso tempo e otimizar o tempo do nosso cliente. Como é que a gente faz isso? Cliente, você fez a proposta comercial, certo? Gostei, tal, quero fechar, bacana. Vou te mandar a minuta contratual. Mandou a minuta contratual. Mandou a minuta contratual pro cara. Fala assim, olha,
Vamos marcar a nossa reunião. Estou te mandando a minuta contratual 72 horas antes, para que você possa analisar, se for o caso, mandar para o seu advogado, alguma coisa assim, para ele analisar. Se tiver alguma coisa que você não concorda, me sinalize, a gente conversa, alinha esses ponteiros, eu mudo o que tem que mudar, certo? Que a gente entrar num acordo. E quando você vai para essa reunião, ô Américo, você já vai com o cliente, com o contrato lido, com tudo isso alinhado, bonitinho, e você vai lá e vai ler de novo com ele. Olha, ficou alguma dúvida e tal. De repente, você nem precisa, se ele leu e afirmou, não, eu li tudo, já estou ciente de tudo, já concordo com tudo, ótimo, você nem precisa perder esse tempo. Agora, se não, nesta reunião você já vai, mas já vai com a coisa acertada. Porque se você levar o contrato de surpresa e ler na frente dele lá na reunião, ele vai falar, mas isso daqui, como é que é? Isso daqui eu não concordo, isso daqui... Aí você vai ter que dizer para ele, tá bom, então agora eu vou voltar para o escritório, vou fazer essas alterações, aí depois de fazer essas alterações, a gente marca uma outra reunião para assinar. Então aí você meio que duplicou uma reunião que não precisava ser duplicada, entendeu? Então fica muito ligado porque dessa forma fica um pouco mais eficiente, mas o ponto de ler junto com o cliente, mostrar isso para ele, tintim por tintim, é fundamental, ok? Então, vamos lá, que eu não sei onde é que foi parar minhas anotações. Já vou achar já, achei. Vamos lá, depois que você fez um contrato, muito bem redigido, não deu certo aqui, né? Eu vou digitar, pronto. Ó, plano de comunicação. Um plano de comunicação, Fernando, você é doido, cara. Eu sou um arquiteto engenheiro. Pois é, plano de comunicação, de nada, Américo. Plano de comunicação é o seguinte, você, depois do seu contrato assinado, e até na mesma reunião você pode levar o plano de comunicação. Tá? O que é o plano de comunicação? É um documento que diz para o seu cliente quais são os eventos marco do processo, e ele vai determinar, esse documento vai determinar qual é a sua forma de atendimento. Tá? Como assim, Fernando? Vamos lá. Eventos marco do processo. Quando você precisa do seu cliente? As compras. Visita em obra, quantas vezes vão acontecer? Vai ser toda semana? Vai ser de 15 em 15 dias? Vai ser uma vez por mês? Vai ser que dia da semana? Todo sábado? Todo domingo? Como é que vai ser? É de noite? É de dia? Determina isso junto ao seu cliente. Por quê? Para ele não te cobrar depois que você não está dando a atenção para ele necessária. De novo, tudo aqui está relacionado à satisfação do seu cliente e à organização do seu processo. Tudo, tá? Neste caso, o que é? Satisfação do seu cliente. O que eu não quero? Eu não quero o cliente no meu pé. Eu não quero o cliente me ligando de sábado, 10 horas da noite. Eu não quero o cliente me cobrando visita em obra no domingo à tarde. Então eu vou alinhar tudo isso com ele. E se for para eu fazer isso, que eu faça de uma forma consciente. Eu combinei, eu vou atender esse cliente dessa maneira porque é a forma com que ele prefere, ou de repente é a disponibilidade que ele tem, ele só tem esse dia, esse horário. Eu sempre dou o exemplo de um médico plantonista. Esses caras fazem uns plantões malucos aí de 24 horas, não sei o que, a disponibilidade deles é muito menor. Só que se eu estou sendo contratado por alguém já sabendo que eu tenho que atendê-lo dessa maneira, e primeiro, eu não vou ter surpresas, e eu não vou decepcionar ele, porque se eu tiver surpresas é capaz de eu não atender ele da forma como ele queria, certo? Então esse é o momento onde você vai alinhar essas coisas. E vai dizer para ele, olha, o meu padrão de atendimento é o seguinte, eu estou disponível de tal hora até tal hora, de segunda a sexta, de sábado, se você tem algum horário que você está disponível de tal hora até tal hora. Eu gosto de fazer visitas em obra quinzenalmente com o cliente, ou semanalmente. Então, eu vou... o que você acha? Semanalmente te atende, quinzenalmente te atende, como é que você prefere, certo? E eu vou dizer, olha, eu preciso de você, os eventos marco. Quais são os eventos marco? Eu vou precisar de você para a gente fechar os materiais assim assado lá no depósito, vamos ter que criar uma conta lá para você pagar. Eu vou precisar de você para contratar não sei o que lá. Você vai pegar tudo que você precisa da presença física do seu cliente e vai colocar nesse plano de comunicação e vai fazer ele assinar junto com o contrato. Olha, agora aqui assina um plano de comunicação para você saber que você está, para que você fique ciente, para que eu saiba que você está ciente de que é assim que o nosso processo vai funcionar. É assim que eu quero te atender. E eu quero saber se isso te atende. Se te atende, ótimo, então pronto. Eu estou dizendo como eu vou te atender e você está dizendo que você está sendo bem atendido dessa maneira. Depois não reclama. Não vem me ligar no domingo à tarde e eu não atender e você dizer que eu não estou te dando atenção. Entendeu? A mensagem é essa. Você não vai falar assim com o seu cliente de forma alguma. Mas a mensagem que você vai passar com esse documento é essa. Eu quero te atender da melhor maneira possível e para isso eu preciso entender quais são as suas necessidades e vontades. Uma vez que foi determinado como isso vai acontecer, não tem como a pessoa ficar reclamando. E não tem como a pessoa dar uma de louca e ficar te ligando qualquer hora. Tá bom? Pode acontecer? Pode acontecer. Você vai dizer para ele assim, olha, qualquer urgência, pelo amor de Deus, pode me ligar qualquer dia, qualquer horário.
mas a critério de urgência. Tá pegando fogo na obra, tá bom, aí é urgente. Alguém morreu, caiu da laje, Deus me livre. Aliás, outro dia postei aí no Instagram, não sei se vocês viram, uma laje lá em Caçador que estava sendo concretada, desabou uma parte lá, meu Deus do céu, cara. Dá desespero de ver essas coisas. Então, ó, plano de comunicação, certo? Você vai fazer isso e vai apresentar para o seu cliente e vai assinar com ele, tá bom? Depois do plano de comunicação, o que vai acontecer? Você vai fazer o seu orçamento. Tá? E aqui vai começar a entrar o que eu falei no começo lá. As pessoas, às vezes, elas esquecem de algumas informações que são necessárias para que elas possam criar o planejamento delas, o cronograma delas. Ok? Então, aqui, ó, orçamentos. Então, você vai pegar sua planilha orçamentária e vai orçar a obra por completo, certo? Vai orçar toda a sua obra. Vai lá e orça tudo, 2 a 3 orçamentos de cada item, mão de obra, serviço e material. E bota numa planilha e apresenta para o seu cliente. E qual que é o objetivo aqui? Vamos escolher o fornecedor. Vamos fazer a seleção de quem serão os prestadores de serviço, quem serão os fornecedores de materiais, quem serão os fornecedores de acabamentos, enfim, tudo que uma obra demanda, ok? Por que isso? Nós queremos entregar essa obra no custo, não queremos? Então, se a gente quer entregar essa obra no custo, a gente tem que saber quanto ela custa. Porque senão vai ser difícil entregar no custo. E daqui a pouco eu já vou falar a sacada de como você vai sempre entregar lá no custo e no prazo, tá? Então, orçamento, eu preciso saber quanto custa, eu preciso partir de um ponto. Do mesmo jeito que eu tenho que partir de um ponto, daqui a pouco vocês vão ver na questão de execução da obra. Bom, vai lá e faz os seus orçamentos, dessa forma que eu falei. Depois que você fez os seus orçamentos e que você já tem um custo total da sua obra, você já tem um ponto de partida, você já sabe o que você vai perseguir daqui para frente, certo? Sempre, na hora de você fazer os orçamentos, você vai trabalhar com eles com uma margem de segurança. Por quê? Porque quem garante que o material, ainda mais hoje em dia, hoje em dia tá difícil pra dedéu isso daí. Quem garante que o material que eu orcei hoje, se eu for comprar alguns materiais, eu vou comprar daqui 1 mês, daqui 2, daqui 3, vai estar o mesmo preço. Ninguém garante. Então lá no final do seu orçamento tem que estar escrito, olha, existe uma margem de erro aqui, ou uma margem de segurança, de 10% para cima ou para baixo. Nós vamos brigar na hora de comprar, de repente eu orcei agora, e na hora de comprar vou comprar à vista, vou brigar com um desconto, e a gente consegue reduzir. Então existe uma volatilidade dos nossos orçamentos para cima e para baixo, então o seu cliente tem que estar consciente disso. Então, ó, não dá para cravar um preço. Eu vou cravar um preço que veio dos orçamentos e vai mostrar tudo isso para ele, só que isso está correlacionado diretamente aos fornecedores manterem aqueles preços, certo? No momento que eu for comprar. Então tem que ter essa margem, tá bom? Às vezes também tem um rim de quantidade, então você tem que ter essa margem para poder ter segurança para poder trabalhar, certo? Você apresentou lá um orçamento de R$500 mil para o seu cliente, olha, podemos chegar em 550, assim como podemos chegar em 450. Então, vamos trabalhar para isso. Então, a gente reduz quando der para reduzir, se aumentar, a gente vai trabalhar dentro dessa margem de segurança, sempre tem que trabalhar para reduzir, por quê? Porque se aumentar demais um outro item lá, a coisa equilibra e dá uma compensada, e toca para frente.